Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. E Claro, navegue no 4.5G da Claro, até 10 vezes mais rápido. Claro. Deixe o sol entrar. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 ou 524, na Claro Net TV para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também para o Rio Grande do Sul e fora do estado, fora do país, no mundo todo, você pode acompanhar a nossa programação através das nossas plataformas digitais. Eu sugiro que você acesse, se você quiser a programação real time da RDC TV, programação ininterrupta como televisão, você tem a possibilidade de acessar pelo nosso portal rdctv.com.br. E eu sugiro, mesmo que você possa na digitação já acessar diretamente o player do nosso site, colocando barra ao vivo, que você acesse o nosso portal, porque tem muitas informações, não apenas da área esportiva, mas também noticiário geral. Tá certo? Então, rdctv.com.br e aí você vai no ícone de ao vivo e acompanha a nossa programação real time. Se você é optante das lives das redes sociais, nós estamos aí no Twitter, no YouTube, também no Facebook, com lives dos programas, como agora está acontecendo com o Virando o Jogo. Para todos, você digita RDC TV Digital. RDC TV Digital, você vai estar conectado conosco e você sabe que a RDC conecta o Rio Grande. E tem também as novidades aqui da RDC, as promoções que são feitas através do nosso Instagram, que também é a mesma digitação, RDC TV Digital no Instagram, e você vai estar por dentro de tudo que são as novidades do que acontece aqui na RDC TV. Bom, novidade hoje é, sem dúvida alguma, o julgamento do jogador Andrés D'Alessandro, do Internacional, um jogador que é ídolo, para alguns ainda muito importante em termos de grupo, se não especificamente em termos do time, mas em termos de grupo. O julgamento terminou agora há pouco e o D'Alessandro foi punido com 2 partidas. Portanto, o Internacional não terá o seu número 10, o ídolo do torcedor, o D'Alessandro, no Grenal de amanhã, e também se o Internacional passar por uma final de campeonato, que pode ser inclusive em jogo único, no próximo domingo, não terá o D'Alessandro nessa final. E além disso, uma multa pecuniária, que é uma piada no meu entendimento, ela pode ter um embasamento jurídico e pode até conter alguma base social, que eu tenho dificuldade de enxergar, uma multa pecuniária para um jogador que ganha R$1 milhão por mês, pagar R$5 mil de multa pecuniária. Mas são as questões aí do Código Brasileiro da Justiça Desportiva, então foi penalizado por 2 jogos e também com essa multa pecuniária. Vamos falar aqui no Virando o Jogo, a respeito do Grenal e a respeito desse julgamento e as repercussões que possa ter com os nossos colegas jornalistas, radialistas. Tiago Rocha, boa noite, Tiago, tudo bem? Boa noite, Rogério, tudo bom? Bom, e Diogo Rossi? Tudo bem, boa noite. Bom, e nós temos hoje um convidado especial, que é um convidado que é jornalista também, nosso colega de outra emissora, que é o Danilo Teixeira. O Danilo Teixeira, ele é gerente de jornalismo do SBT Rio Grande do Sul. Eu venho já há bastante tempo conversando com ele, desde quando houve aquela transmissão da final do Campeonato Carioca, o Fla-Flu, que foi transmitido pelo SBT em TV aberta, que foi, eu entendo que um marco nesse momento das transmissões, porque tem a medida provisória, tem um projeto de lei também a respeito do assunto tramitando no Congresso Nacional. Então, naquele momento, foi efetivamente, no meu entendimento, um marco, e o Danilo está conosco aqui. Danilo, seja bem-vindo aqui à RDC, ao nosso Virando o Jogo. Boa noite. Muito obrigado, Rogério. Boa noite. Obrigado, colegas. Boa noite. Estamos aí para a gente bater um papo, conversar. Uma honra estar aqui nesse programa e também na emissora, na RDC TV. Somos colegas, né? E é muito importante a gente conversar e discutir e falar aí sobre Grenal, né? Ainda mais agora, depois do julgamento. Exatamente. Né? Fica pegado. Estou à disposição. O Danilo Teixeira, aliás, o sobrenome Teixeira é um sobrenome das nossas origens aqui do Rio Grande do Sul, não é? Mas o Danilo é paulista,
Tu é paulistano mesmo? Sou paulista, sou de São José dos Campos. São José dos Campos. Isso. São José dos Campos. Uma Terra bela cidade. Terra da Águia do Vale, São José. É uma bela cidade, São José dos Campos. Mas é filho de gaúcho, pai gaúcho, a mãe é carioca. Mãe carioca, né? e o pai carioca mesmo. Carioca mesmo. Cidade do Rio de Janeiro. Isso. Né? E o pai é gaúcho. Da onde que é o Meu pai é de Rio Grande. Rio Grande. Isso. Cidade do Rio Grande, Isso. como se diz. Né? Isso. Lá no Cidade sul do estado. Do Rio Grande. Muito bem. Exatamente. Então é um paulista cariúcho que tem as suas origens e a família Teixeira, como eu disse, é tradicional aqui dos nossos pagos. Eu queria saber, o nosso convidado já está ok? Né? Aí está, Dr. Gustavo Jurgen, vice-presidente jurídico do Internacional, saiu agora dessa sessão do TJD, né? Mas uma sessão virtual, mas de qualquer maneira um envolvimento muito importante, porque era o julgamento de um dos principais jogadores do elenco do Internacional, como eu disse, o D'Alessandro. E gentilmente, Dr. Gustavo Jurgen está nos atendendo aqui. Primeiramente, boa noite, seja bem-vindo novamente ao Virando o Jogo, Dr. Gustavo. Boa noite, Rogério. Muito boa noite aos demais participantes do programa. Boa noite a todos os nossos telespectadores e uma saudação especial aos torcedores colorados. Pois é, doutor Gustavo, esse torcedor colorado fica, me parece, desapontado aí com o resultado do julgamento, não é? Agora, o Internacional vai recorrer, aceita o acórdão sobre esse resultado, essa penalização de 2 jogos para o D'Alessandro, mais 5 mil de multa pecuniária? Não, nós vamos avaliar ainda com calma, mas acredito que a tendência seja sim pelo recurso. E tem prazo hábil antes do Grenal ainda? É possível a interposição do recurso e, inclusive, considerando a pena aplicada, é possível a apresentação de um pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ah, pois não. Eu quero deixar todos os nossos integrantes aqui do programa, o Diogo, o Thiago e também o nosso convidado, o Danilo Teixeira, do SBT, que fiquem à vontade para perguntar, para questionar também. Agora, a desqualificação do artigo em que estava denunciado o D'Alessandro, que era sobre ameaça, partindo para, acho que era até um outro parágrafo, um inciso nesse mesmo artigo, né, 243, para apenas ofensa, e mesmo assim, tendo essa penalização, como é que o senhor interpretou isso, doutor Gustavo? De fato, desde o início, Rogério, a imputação nos pareceu equivocada, né? Porque o artigo 2.4c, onde foi enquadrada a conduta do atleta, ele fala em ameaça de causar mal grave, né, a alguém. E, na realidade, isso não ocorreu, né? O D'Alessandro não ameaçou a ninguém, nem ao presidente da federação. Ele fez crítica, sim, né, mas não ameaçou. Por isso, nós tentamos demonstrar o equívoco e desqualificar a conduta para a mesma atribuída ao treinador Eduardo Cudê, né, o artigo 258, que fala em conduta contrária à disciplina. Acabou prevalecendo o entendimento, sim, de que cabível a desqualificação, mas para o enquadramento no artigo 243F, que fala em ofensa à honra de alguém, né? Então, se interpretou que determinado adjetivo utilizado pelo atleta seria ofensivo, e por isso foi atribuída essa pena que tu já referiste, de 2 jogos e 5 mil de multa. E fica o Internacional irresignado com essa pena? Olha, de fato, nos parece que a pena foi mais grave ou mais pesada do que mereceria o atleta, né, considerando as circunstâncias em que se deu o fato, né, na saída de jogo, no calor do momento, especialmente quando os dias que antecederam o jogo foram precedidos por uma intensa discussão pública, inclusive, né, sobre a possibilidade de realização da partida em Porto Alegre, o que faria com que ela acontecesse
na nossa casa, né, no estádio Beira-Rio. Isso acabou não sendo autorizado pelo prefeito municipal, fazendo com que o Inter tivesse que jogar em Caxias, e nós entendemos que houve um prejuízo em decorrência disso. Daí a reclamação, enfim, a indignação dos denunciados. E pelo que acabou vindo a ocorrer dias depois, né, parece comprovado que, de fato, a proibição naquele momento não tinha mais nenhuma razão de ser. Diogo, Thiago. Boa noite, doutor Gustavo Juren. O meu questionamento é como é que foi o acerto com a Procuradoria do TJD para a retirada da acusação do técnico Eduardo Cudê, onde a denúncia foi para o D'Alessandro e para o Eduardo Cudê, em artigos diferentes, se eu não estou equivocado. Como é que foi a conversa com a Procuradoria para retirar a denúncia para o treinador do Internacional? Bem, a transação ela é um procedimento normal, comum, previsto no código, né, apenas que ela é viável, ela é permitida apenas em algumas situações em que a pena prevista é mais branda. Então, no caso do Alessandro, não havia possibilidade de transação, e no caso do treinador Eduardo Cudê, existia essa possibilidade. Muito embora acreditássemos até na absolvição, né, mas preferimos não correr o risco, preferimos assegurar a presença do treinador à beira do campo na partida de amanhã, e por isso contatamos a Procuradoria e celebramos essa transação, que inclusive acabou sendo homologada já hoje mesmo pelo relator designado no Tribunal Pleno. Então, esse assunto está resolvido em definitivo. Doutor, perdão até, né, por qualquer equívoco em algum uso de palavra, mas na sustentação oral do doutor Rogério Passo, que a gente teve a oportunidade de ouvir, né, na sessão, em dado momento ele falou sobre o vídeo que foi apresentado pela defesa, né, no caso, e o que me causou não estranheza, mas que me gerou dúvida foi o que a mais que não tinha no vídeo que poderia daqui a pouco inocentar o D'Alessandro ou provar que ele realmente não estava, né, denegrindo a imagem do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, ou até mesmo, como foi colocado, né, pelos relatores, acusando contra, né, a honra do presidente, chamando-o de parcial. Bom, Diogo, na realidade, a denúncia foi apresentada com base num vídeo filmado, feito por um repórter, né, e onde foi para o processo um trecho desse vídeo, que era o trecho onde havia sido feitas as acusações pelo atleta e pelo treinador ao presidente da federação. O que nós queríamos desde o início era, na verdade, que não se considerasse apenas aquele pequeno momento, aquele trecho, aquela passagem, mas entender no seu todo, quer dizer, houve algum fato antes, houve alguma troca de palavras, por que aquelas pessoas estavam ali, né? Enfim, que todas as circunstâncias fossem consideradas. Na realidade, como apenas uma parte do vídeo foi disponibilizada, por uma questão até de ampla defesa, enfim, nós entendíamos que o vídeo como um todo deveria vir até para que se pudesse examiná-lo e ver se haveria ali um outro elemento que pudesse influenciar no julgamento. Essa era a discussão. Doutor Gustavo Juren, está conosco aqui como convidado o jornalista Danilo Teixeira, que é gerente de jornalismo do SBT. Mas como bom jornalista e repórter, ele também tem um questionamento aí para o senhor. Diga, Danilo. Doutor Gustavo, boa noite. Eu ia perguntar em relação a... O senhor falou em efeito suspensivo, né? Como poderia ser isso? Poderia, por exemplo, passar o pagamento dessa multa, né, no caso dos 2 jogos, mais para frente, para outro campeonato gaúcho em questão? Como é que seria isso? Não, o efeito suspensivo, Danilo, ele tem previsão no código, né? Na realidade, a parte, no caso o clube, interpondo o recurso e havendo, portanto, a possibilidade de que esse recurso seja acolhido,
né, e não haja pena a cumprir ou a pena seja alterada, reduzida, né, isso poderia permitir que o atleta disputasse partidas, né. Isso é um instituto, na verdade, conhecido do direito, né. No processo civil nós temos isso, por exemplo. Alguns recursos são naturalmente dotados de efeito suspensivo, outros não, mas a eles pode ser atribuído esse efeito. No caso do processo da justiça desportiva, né, nenhum recurso em regra tem esse efeito, mas esse efeito pode ser buscado pela parte, né, de modo que essa suspensão, se ela for mantida, se a pena de 2 jogos de suspensão for mantida, ela seria cumprida no futuro, na mesma competição. No caso do Campeonato Gaúcho, só restariam mais, enfim, na verdade teremos 3 jogos, né, em princípio, o de amanhã e outros 2 jogos da final. Então, essa pena seria cumprida depois no mesmo torneio ou então no próximo torneio que vai ser disputado no âmbito da Federação Gaúcha. Doutor Gustavo, eu tenho uma dúvida. Por que o depoimento da testemunha de defesa, levada pelo Internacional, foi um depoimento oculto, restrito apenas aos intervenientes diretos na sessão? Bem, essa solicitação foi realizada, me parece, com o intuito ou a pedido da própria testemunha, ou no sentido de proteger as suas declarações. Não é algo tão comum, mas também é algo que encontra previsão, que pode ser adotado em determinadas situações, a critério, no caso dos jogadores. Aliás, eu levei uma chinelada por tabela, eu não sei se foi do advogado Rogério Passel, do Internacional. Eu acredito que tenha sido. Quem é que fez referência ao vazamento do relatório do delegado da partida? Dr. Rogério. Foi o doutor Rogério depois, né, numa alegação final, me parece. Por que eu digo que eu estou uma chinelada de tabela? Porque eu obtive a informação e eu fui o primeiro a divulgar aqui no programa, né, se não o relatório na íntegra do delegado, mas a parte que interessava, que era justamente onde o delegado, inclusive, o que não constava no vídeo, né, tinha as palavras ditas pelo técnico Eduardo Cudê. Então, eu me considero também que levei essa chinelada aí, porque o advogado Rogério Passel fez uma manifestação ao final, né, esperando que não houvesse, ou que então se passasse a ter isso como uma praxe, a divulgação pública do relatório ou dos relatórios dos delegados das partidas. E uma coisa que eu também tive conhecimento é de que não foi uma discussão, mas quando foi do técnico Eduardo Cudê do Internacional com o presidente Luciano Oxman, o Cudê falou o que está aí, até quero, o que disse o Cudê exatamente? Está tudo na sua conta, fizeram o que quiseram com você, fizeram o que quiseram. E que teria, e talvez, né, o depoimento, não sei se foi o depoimento da testemunha levado pelo Internacional, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, rebatido no sentido de dizer, olha, cuida do teu trabalho que eu cuido do nosso trabalho. Né? E isso não consta no vídeo. Era a respeito desse diálogo que o Internacional fazia referência a uma possível integralidade do vídeo ou edição do vídeo, era isso? Não, como afirmado antes, né, nós enfim, soubemos do ocorrido no primeiro momento pela própria imprensa esportiva. Né, e aí interessava, na realidade, saber se previamente, quer dizer, algum gesto foi praticado, algo havia sido dito, enfim, houve um diálogo, foi uma manifestação unilateral, tudo isso poderia ter importância, poderia fazer diferença no desfecho do julgamento. Então, uma medida de cautela, na verdade, no sentido de esclarecer por inteiro os fatos, apenas isso. Alguém mais? Doutor, uma questão Diogo final Rossi. que eu tenho é sobre uma fala de um dos relatores
Mas não para colocar, né, em debate o que ele disse, mas para tentar entender o que o departamento jurídico do Inter e o próprio Inter como um todo pensam sobre essa situação. Ele chegou a dizer que o D'Alessandro, né, ele é um ídolo, que ele é um representante do Internacional pelo tamanho que ele tem. E o senhor falou no início da sua participação aqui, né, sobre o fato de o jogo ter ido para Caxias e outras questões a mais. A dúvida que eu tenho é: os senhores entendem do departamento jurídico do Internacional que a reclamação que o D'Alessandro fez, ela procede do que diz respeito a realmente ser uma coisa institucional? O Inter como um todo estava descontente com a decisão do jogo ter ido para Caxias do Sul e mais por ela ter sido também acatada pelo presidente da Federação Gaúcha de Futebol? Não, Diogo, a questão da insatisfação, e aí uma insatisfação certamente toda a torcida colorada, né, e me parece justificada, inclusive, pelos fatos posteriores, com relação a não termos podido jogar em nosso estádio, né? Me parece, e aí eu estou colocando a responsabilidade em quem tomou a decisão que fez com que assim ocorresse, né, que inviabilizou a partida do estádio. Portanto, estou falando da administração municipal, né? O que nós tivemos foi que uma semana não pudemos jogar, né, sob um fundamento do estado de saúde em que nos encontramos, né, de enfrentamento à pandemia. Uma semana depois, exatamente a mesma situação, muda a decisão e nós podemos jogar. E, aliás, se viu pelas partidas disputadas, né, que não havia justificativa lógica, científica, plausível para se vetar as partidas. Ainda mais se os treinos estão podendo ser realizados, porque o jogo nada mais é do que um treino, só que mudam, né, os adversários. Não tivemos uma explosão de casos, muito pelo contrário, né, e a consequência disso, né, que vamos enfrentar amanhã, é que o Internacional foi grandamente prejudicado, porque teve que viajar e jogar fora de casa, num gramado em piores condições, uma partida importante, né, e amanhã jogaremos um jogo ainda mais decisivo, né, e o Grêmio poderá jogar na sua casa. Então, essa falta de coerência da administração municipal, com certeza nos prejudicou, e daí a revolta, nesse sentido plenamente justificada, das duas pessoas citadas. E o que, vamos dizer, um agravante para essa inconformidade do torcedor colorado é que naquela semana que antecedeu o Grenal, até eu cheguei a te passar isso na sexta-feira, né, Diogo, lembra? Te passei o levantamento do portal de transparência, inclusive, sim, da Prefeitura, né, que marcava na semana daquele Grenal, para a semana em que houve a liberação dos jogos em Porto Alegre, tá, um número maior de casos e de mortes, não é? Tudo bem, pode-se dizer que eram números acumulados, que nos números relativos, só que normalmente se divulga... Estava numa alta. Exatamente isso, se divulga os números absolutos, não os números relativos. Mas, enfim, doutor Gustavo Juren, para a gente finalizar e lhe liberar aí, que eu imagino que o senhor também deva estar cansado aí, afinal de contas, tendo um julgamento desses aí, é um dia que termina estafante. Na sua opinião, no seu sentimento, e o sentimento talvez do próprio Internacional, qual é a dimensão de importância do D'Alessandro para esse jogo ou para os dois jogos aí, se tiver uma participação do Inter da final, mas especialmente qual a importância que o senhor vê do D'Alessandro para esse clássico de amanhã? Bom, Rogério, falou obviamente em meu nome, né? O D'Alessandro, evidentemente, é a nossa grande liderança dentro de campo, né? É uma referência para os demais integrantes do grupo, né? Passa segurança, passa confiança, tem maior experiência do que todos os demais, inclusive em clássicos, né? Então, é um atleta fundamental e importante em qualquer situação, ainda mais em Grenal. Evidentemente, a sua utilização, em que função,
é da competência do treinador, né, que poderá e que fará, obviamente, a escalação que julgar mais adequada e conveniente, mas nós trabalhamos permanentemente para deixar, do ponto de vista legal e jurídico, todo o nosso grupo de atletas em condições de jogo, né, para que o treinador possa fazer as suas escolhas. Muito obrigado. Então vai ter recurso para efeito suspensivo. Era isso. Dr. Gustavo Juren, vice-presidente jurídico do Internacional, muito obrigado aí pela sua participação conosco aqui mais uma vez no Virando o Jogo, onde o senhor é sempre muito bem-vindo, tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério. Obrigado a vocês. Bom programa. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado. Dr. Gustavo Juren, vice-presidente jurídico do Internacional, é sempre uma figura muito agradável, não é? E muito receptivo, Dr. Gustavo Juren. Então, fica muito claro o seguinte, vai ter um recurso, já deve estar sendo elaborado, inclusive agora, um recurso para efeito suspensivo, não tenho dúvida. Eu não sei exatamente. Mas o questionamento que eu faço é o recurso para o jogo de agora ou para garantir o D'Alessandro na final? Não, de agora. Porque, por exemplo, o D'Alessandro é reserva hoje Não, no time me parece que internacional. um efeito suspensivo, já que houve a pena por 2 jogos e também a multa pecuniária, o efeito suspensivo é sobre a penalidade total. Sim, ele ficaria livre para o jogo de amanhã. De amanhã, e um efeito suspensivo não vai ser julgado antes do domingo. Não. Então, se porventura o Internacional passasse ou passar para uma final, ele fica liberado também para jogar. Se porventura, é importante deixar bem claro isso, né? Se porventura Inter ou Grêmio na final não acordarem com o Caxias um jogo único para a final do Campeonato Gaúcho não acontece nesse final de semana. É importante, né? Porque não tem data. O Brasileirão não vai ser levado para frente por 2 jogos. Sim, mas aí tu já está colocando mais um fato que a gente pode adicionar à teoria da conspiração, principalmente o torcedor colorado que está com essa teoria conspiratória. Não, mas o torcedor colorado é bom. Não, no sentido que, se for um jogo só ajustado, e o D'Alessandro e o jurídico do Internacional conseguir esse efeito suspensivo, o D'Alessandro pode estar em condições de jogar o Grenal e jogar esse último jogo. Sim, Agora, se forem 2 jogos para a final, digamos que o Caxias não aceite, parece que já aceitou, mas vamos dizer que dentro da teoria conspiratória o Caxias volte atrás para fazer 2 jogos. Aí, esses 2 jogos não serão realizados a partir de domingo. A CBF não abre. O que seria melhor para o Inter. Mas aí é que está. Aí, sabe lá quando que vão ser jogadas as 2 partidas, haveria tempo hábil do TJD julgar esse efeito suspensivo depois. Ou de o Inter nem tentar e segurar para só os 2 jogos finais. Não, mas aí não tentar, ele já perde. Ele já perde agora. Perde para o Grenal. Ele pode ser, mas para que o D'Alessandro no Grenal é até melhor que ele não jogue. Não, mas aí é uma outra conceituação que é opinião nossa. Mas eu ouvi. Opinião nossa. Eu estou raciocinando em cima do que possa ser estratégia do Internacional. Eu estava ouvindo o Dr. Pastel na sustentação oral dele no julgamento do D'Alessandro e posso estar completamente enganado, mas me pareceu claro que com todo o talento que o departamento jurídico do Internacional tem, e é conhecido que tem realmente, que o D'Alessandro foi a voz ativa do clube para reclamar do que não está gostando. Primeiro, do jogo não ter acontecido em Caxias. Segundo, do jogo ter sido apitado pelo Daniel Nobre Bins. Do jogo ter acontecido em Caxias. Isso, do jogo, não perdão, ter acontecido do jogo ter acontecido em Caxias. Do Daniel Nobre Bins ter sido o árbitro da partida. Do descontentamento de algumas ações do presidente da Federação Gaúcha de Futebol. O D'Alessandro foi a voz ativa do clube e o Inter conseguiu... Mas isso a gente não tem dúvida. Claro, isso é o que permeava o ambiente do Internacional. E as primeiras palavras do Dr. Juren foram a prova, não disso que eu estou dizendo, mas que o descontentamento está em todos os setores, até no departamento jurídico. Quando ele abre dizendo, vocês têm que entender que o jogador estava motivado pelo fato de o jogo não ter acontecido no Beira-Rio e tudo mais. Então, foi largamente discutido. É aquela coisa clara. O Inter não venceu o Grenal de volta da pandemia porque jogou em Caxias. Isso está claro para o Inter. Danilo, isso teve, na tua condição de gerente de jornalismo, de uma emissora que é componente de uma rede nacional, no caso o SBT,
Isso teve repercussão maior, o fato do Inter ter jogado o Grenal, não ter sido liberado Porto Alegre e tal, deu matéria nacional, como a gente diz? Não, eu acho que a discussão maior sempre é quando se envolve a pandemia, né? Então, em relação a jogar no estádio ou no outro, o que é mais forte, o que pesa sempre é o porquê jogar, né? É porque tem algum problema em relação ao coronavírus, ou não, é porque o clube está discutindo com a federação, né, tem um descontentamento. Acho que isso aí ficaria mais em segundo plano em relação a isso. Agora, é uma opinião minha, assim, né, independente de ser estádio sem torcida, o Internacional sai desfavorecido dessa situação, né, de não ter jogado no seu estádio, porque o pessoal fala assim, é por causa da questão da torcida. Não, os jogadores sabem metro a metro o espaço onde eles estão, né? Eu sou palmeirense, por exemplo, e o Palmeiras agora está com o gramado sintético, e é uma diferença, faz uma diferença. Desde que começou a jogar lá, não perdeu. Né? Ele faz uma diferença. Então, essas coisas do estádio faz a diferença. E aí isso gera um descontentamento que eu, como quem está olhando e tentando fazer um juízo de valor, acho que isso é desfavorável para o Internacional. Né? E sem dúvida, comparação só do gramado de qualidade entre o gramado do Beira-Rio e o gramado lá do Centenário, por todas as circunstâncias, inclusive financeiras do Caxias, a gente viu uma diferença gritante. Eu só acho que em relação à questão do gramado, aí eu concordo muito com o Diogo. Gramado foi ruim tanto para o Grêmio quanto para o Inter. Né? Eu digo de conhecer o espaço. Sim. Né? Sim. Até assim, aquelas marcações que os caras colocam ali naquela parte do estádio, se eu virar a jogada, chutar, eu sei mais ou menos onde vai cair a bola. Então, acho que esse dimensionamento, eu acho que sente um pouco de diferença. Eu vou ampliar um pouco mais a questão do gramado, em termos de intenções do que eram dos dois lados, logo depois, na sequência, que também isso permeou as discussões e fez formar esse caldo, vamos dizer assim, ou essa nuvem que ficou pairando dentro do Internacional, no caso, que se sentiu prejudicado. Agora, você jamais vai se sentir ou vai ser prejudicado se você estiver utilizando o 4.5G da Claro, porque o 4.5G da Claro é até 10 vezes mais rápido. E nesse plano que a Claro está oferecendo, o plano de 20 GB, veja bem, plano de 20 GB, você tem 8 GB para navegar como bem entender na internet, tem outros 8 GB para você curtir filmes e séries e tem ainda na portabilidade um bônus de 4 GB. Vou repetir, 20 GB, 8 navega como bem entender, outros 8 para filmes e séries e mais 4 na portabilidade para você aderir a esse plano do 20 GB, do 4.5G da Claro, até 10 vezes mais rápido. E tudo isso por apenas R$ 119,99 por mês. R$ 119,99 só por mês, para os 20 GB da Claro. E o melhor de tudo, você pode contratar o plano sem sair de casa. Basta que você ou acesse o site da Claro, claro.com.br/pós, claro.com.br/pós, ou então liga para o telefone da Claro, 0800 720 1234. Repito, 0800 720 1234. Deixa o sol entrar, claro. Vamos às mensagens da Claro e do Banrisul e a gente volta em seguida com o Virando o Jogo. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixa o sol entrar. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Banrisul e você, essa parceria realmente faz a diferença. Em primeiro lugar, se você, nesse momento, não quer ir na agência, você tem aí a possibilidade
de fazer as operações da sua conta no Banrisul através do aplicativo do Banrisul Digital. Você tem todas as principais operações da sua conta na palma da sua mão no Banrisul Digital. Agora, se você precisar efetivamente de um atendimento presencial, necessita antes ligar para a agência e marcar, né, dia e horário para esse atendimento. Mas, repito, você tem todas as possibilidades. Por exemplo, cartão virtual Banrisul. É uma segurança, nesse momento, você utilizar o cartão virtual Banrisul. Tá? E tudo isso você tem no Banrisul Digital, o aplicativo que você opera a sua conta de onde você estiver. Esse é o Banrisul. Olha aqui, ó, o Paulo Godin está dizendo, uma pergunta, qual a diferença entre o D'Alessandro jogar ou não o Grenal de quarta? Tanto faz, vão perder igual. Mas aí ele entra nessa questão, Danilo, né, que o Grêmio foi tão prejudicado quanto o Inter de ter que jogar em Caxias, mas o choro é livre, ainda mais de quem perde o jogo. O que eu disse que eu ia colocar um outro elemento? Eu entendo que naquele jogo, por todas as circunstâncias pretéritas, ou seja, do que o Grêmio tinha se manifestado antes, de que não queria o Grenal no primeiro jogo da retomada. O Renato, até a véspera, praticamente, estava no Rio de Janeiro, tomando dura dos fiscais lá na praia de Ipanema. Tá? Então o Grêmio tinha diversas razões para não querer aquele jogo naquele momento. Tá? Então, nessas circunstâncias, um gramado que é ruim favorece quem? Quem não quer o jogo, na minha opinião. E o Grêmio, para mim, foi muito claro. Tanto que no primeiro tempo, quando o Internacional tinha uma certa superioridade, o Renato se viu obrigado a trocar o meio-campo, porque não estava funcionando com o Maicon. Naquele estilo de prender, tocar, porque o gramado não permitia isso. Mas eu discordo veementemente. O Grêmio teve muito mais oportunidades, tanto que teve um pênalti a seu favor, teve lances de perigo que o Inter não teve no primeiro tempo. Fato do Maicon ter saído, me parece claro que não foi só pelo fato da predominância técnica do Internacional, foi também pelo fato de que ele não tinha nenhuma condição de jogar. Não, tudo bem. Tanto que depois ele não jogou mais, né? Isso nós sabemos do Maicon, que é sempre assim. É sempre assim. Que pro Grêmio é horrível, porque é um jogador importante. Então, no momento que tu... Exatamente. Até porque o estilo de jogo do Maicon precisa necessariamente, no meu entendimento, de um gramado de qualidade. Porque o jogo dele é esse, é o domínio da bola, é o toque, né, é a cadência do jogo. É a cadência do jogo. Agora, eu discordo de ti no sentido dos lances. Se a gente pegar um compacto do jogo, nós vamos ver, por exemplo, o primeiro lance, o Kahneman salva uma bola que o D'Alessandro cruza na cabeça do Edenilson. Se o Kahneman não raspa de cabeça aquela bola, o Edenilson estava com o gol aberto. Depois, o Internacional teve mais outra... Que efetivamente não foi perigo, porque o Vanderlei não teve que trabalhar. O Lomba teve que salvar um lance do Diego Souza cara a cara. Sim. Teve o drible do Everton, que o impedimento. O pênalti. Teve o pênalti. Mas o pênalti foi uma incidência mas, por exemplo, não de jogada Everton, trabalhada, elaborada. O Diego Souza saiu na cara do Lomba, ele teve que salvar. Lance 1 do primeiro tempo. Esse lance a gente pode comparar com esse lance que eu falei do Edenilson. Não, o goleiro nem trabalhou no lance do Grêmio. Não trabalhou porque teve... Mas Diogo não trabalhou porque teve um zagueiro que no momento do cruzamento não foi nem cabeçada do Kahneman, foi uma raspada de cabeça que desviou a trajetória. Tem o drible do Everton entre dois zagueiros que o Diego Souza rouba a bola dele em impedimento e faz o Marcelo Lomba trabalhar. Tem o pênalti que o Marcelo Lomba salva. Mas estava impedido ou não estava impedido? Estava impedido. Então estava impedido, então não é? Bom. Se tu não considera uma bola em que o zagueiro tirou da cabeça que estava entrando então praticamente... O Inter massacrou o Grêmio no Grenal, não ganhou por sorte. Não, aí já vira... Aí o debate já vira deboche. Mas é o jeito que tu quer debater. Não é como eu estou debatendo. Eu estou debatendo dentro da seriedade. Eu não estou virando deboche. Não estou dizendo que massacrou. Eu estou dizendo que na minha ótica, que tu pode discordar e tem todo o direito de discordar, todo o direito de discordar, não de debochar, eu não estou dizendo que o Internacional massacrou. Tem vários outros lances que o Internacional teve uma predominância. Tá? E tanto na minha ótica, a troca, porque o Maicon, a gente vê o Maicon jogando como na última partida até metade do segundo tempo, tal, num gramado em condições. Um gramado... E a minha avaliação, ok? Todos têm direito de discordar, o telespectador, tu, o Thiago, o Danilo, não há nenhum problema. Apenas eu digo... Para que a gente mantenha o debate nesse padrão, eu não estou falando que houve massacre. Eu não disse isso. Eu não falei isso. Então amanhã vai haver. Não falei isso. Tem gramado bom. Só para deixar claro, né? Até o próprio técnico Eduardo Cudê, que já demonstrou uma incomodação quanto não vencer Clássico Grenal na última entrevista coletiva. Acho que a pergunta foi do Lucas Colar,
questionando o quanto incomoda, né, a não vitória em Clássico Grenal. Ele falou que incomoda muito. E na visão do próprio Eduardo Cudê, o Internacional foi melhor nos 3 Grenais. Ele enxerga que o Internacional foi melhor no Grenal do estádio Beira-Rio, foi melhor no Grenal disputado da Arena pela Copa Libertadores da América e foi melhor também no Grenal jogado no estádio Centenário em Caxias do Sul. Bom, mas aí se eu disser que ele está sendo parcial, eu não vou ser denunciado pelo TJD, Acredito né? que não. Porque aí faz parte da função dele, ter uma parcialidade. Gustavo Yuri estava assistindo o programa, ficou bem claro que estava olhando aqui na TV e olhando o retorno dele. Então abre o teu olho, Rogério, eu te digo isso. Não, porque aí o Cudê está na dele. Aliás, eu disse ontem, elogiei o Renato aqui, o Renato foi muito elegante na entrevista dele, transformando inclusive algumas perguntas que eu considerei pueris, infantis, né, numa resposta consistente e de muito gabarito, de altíssimo gabarito do Renato, inclusive com elogio para o Cudê, e disse isso. Eu vou te dizer uma coisa, esse período na praia fez bem as coletivas do Renato. Eu gostei da entrevista coletiva do Grenal, onde ele poderia muito bem tirar sarro, deboche, a gente já viu o Renato fazer isso, a gente já viu o Renato tirar sarro e deboche, e não, foi elegante, elogiou o Internacional, criticou o campo de jogo também, mas daí não justificou a apresentação pelo campo de jogo, mas criticou as condições do gramado. Ele até observou também que a apresentação do Grêmio vai ficar numa alternância até ter 10, 12, 13 jogos na temporada. Depois o time vai acabar se equilibrando. Então eu tenho gostado dessa entrevista do Renato, por incrível que pareça. Eu era um crítico, mas eu estou gostando. Porque por vezes a gente espera, daí eu digo nós jornalistas, que o Renato fale de tática, né? Explique o jogo, faça uma leitura, olha, botei fulano para jogar nas costas de Beltrano, para fechar a linha. O Renato, ele sabe lidar com o público dele, e ele sabe que ele está falando para o torcedor. Claro. E a grande massa do torcedor, com todo respeito a você que está me ouvindo, mas não compreende os detalhes táticos e técnicos dentro do campo de jogo. Ele tem que ter uma leitura mais simples para compreender. E simples não quer dizer simplista. Simples quer dizer algo que todos possam compreender. Então, o Renato, eu venho gostando das últimas entrevistas dele. Ele tem traduzido justamente isso para um linguajar, um palavreado mais palatável pelo torcedor, né? Exato. Acho que o Renato ele é didático e popular, né? Exatamente, Danilo. Perfeito, perfeito. Acho que didático e popular. Como é que... Há quantos anos você está aqui no Rio Grande do Sul? Eu estou há 9 anos. Há 9 anos? 9 anos. Tá. E lá em São Paulo você já estava na profissão também, já atuando? Já trabalhei sempre com televisão. Estou há 18 anos trabalhando em televisão. E qual é a visão dos torcedores e dos colegas jornalistas lá em São Paulo sobre o Renato, treinador, e essa idolatria, né, que a torcida gremista tem pelo Renato? Não, todos, assim, de uma forma geral, elogiam o trabalho dele, reconhecem, né, campeão da Libertadores, entendem que ele é um técnico extremamente ofensivo. Essa é a visão tanto da mídia paulista quanto de torcedores, por exemplo, amigos meus, né? Mas tem uma outra visão, que o Renato, treinando, por exemplo, um clube em São Paulo, ele não teria essa facilidade ou forma de fazer como ele faz aqui. Ele teria muito mais dificuldade, porque treinar, principalmente ali o São Paulo, Corinthians e Palmeiras, exige vamos dizer assim, uma paciência muito grande. Como é que o Filipão... Para não falar outra palavra. Como é que o Filipão falava? A turma do amendoim. Turma do amendoim. Mas essa lá tem. do palestra, né? Do palestra. E essa é uma grande dificuldade, porque... E hoje, ainda mais hoje com as redes sociais, isso só aumenta, né? Eu achei legal porque ele foi cotado no São Paulo. Né? Foi, então. Mas eu acho que, assim... aqui ele tem muitas facilidades que lá ele vai ter muito trabalho para atingir essas facilidades que ele tem aqui. É que aqui o Renato, ele faz o que quer, né? No São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians, acho que nem no próprio Flamengo Só ele que faria assim, isso. Né? Ele teria, eu acho, né, minha visão, ele teria muita facilidade em relação aos jogadores que ele quer contratar. Isso porque os clubes têm mais dinheiro, têm possibilidades maiores. Então, por exemplo, eu vi uma entrevista dele há uns 3, 4 anos atrás, falando do Lucas Lima, né, que era um jogador que ele considerava
ele falou assim, acho que foi para a ESPN, os nossos colegas da ESPN, ele falou, se o Lucas Lima jogasse no meu time, ele não marcaria, ele jogaria do meio para frente. E era o jogador que eu gostaria de ter no time, né? E o Lucas Lima, há um tempo atrás, o valor dele era estratosférico, né? Sim. Até hoje, questão salarial e tal, né? é muito valorizado. Então, eu acho que ele teria essa facilidade de ter esses jogadores que ele normalmente cita, assim, sabe? Sim. Eu acho que ele teria essa facilidade. Aí ia ser aquele negócio, né? Ia colocar a prova, né? Tem os jogadores que quer... Apesar que ele ganhou uns presentes aqui em Porto Alegre também já, né? Recentemente. Tardelli, André. Sim. Ele ganhou os presentes, né? Ele pediu e ganhou. Pô, o André, o Grêmio gastou 10 milhões de reais, né? Não, e o Tardelli... 1 milhão por mês. 1 milhão por mês. Ficou quanto tempo aí? 1 ano e... Não fechou um ano. Não fechou um ano, né? Não fechou um ano. Não fechou, Mas 9, 8 meses. eu digo porque é uma coisa que ele já falou outras vezes, claro, né? claro. Que ele tem que improvisar, vai trazer um lateral esquerdo, tem que improvisar. Vai trazer o zagueiro reserva, tem que improvisar. Perfeito. Chega lá no Palmeiras, o Palmeiras tem elenco para 3 times, né? Para montar 3 times. E aí, né? Quem que vai pegar essa máquina e vai transformar em vitória? E ninguém consegue. Ninguém consegue. Né, Ninguém ganhou consegue. ali Quem conseguiu foi o Felipão, Sim. né? Com as ideias dele. O Renato treinou além daqui do Rio de Janeiro, na Paraná, Bahia No e no Atlético Paraná, Paranaense. né? Atlético Paranaense. Aliás, 2 rubro-negros, né? Ele treinou o Vitória e treinou o Atlético Paranaense. Não, ele treinou Era o Bahia. Ah, o Bahia. Bahia. Onde está o Roger lá agora? É verdade. É o Bahia tricolor também, né? Foi campeão Bahia baiano, tricolor. né? Campeão baiano. E eu vi o hiato entre ele e o Falcão, de títulos do Bahia, se não me falha a memória. Ele ganha um e depois Acredito passa que um sim. tempo e o Falcão ganha pelo Bahia. Porque quando ele vem pro Grêmio, ele tá no Bahia, né? Daí ele é campeão baiano e tá disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio vai lá e o contrata. É isso aí. Mas o Campeonato Baiano já encerrou? Não, o final é domingo. É domingo? Isso, o jogo do Bahia foi adiado. E o Roger- Brasileirão. Que pode o Roger ganhar. E tem também a Copa do Nordeste, jogando né? agora. Isso. Agora que está o... Transmissão pelo SBT. transmissão pelo SBT. Nordeste, né? Vocês são... É isso que eu ia dizer, o SBT Nordeste. Aliás, isso vamos falar em seguidinho aí sobre essa participação do SBT, né? Como rede, porque é para o Nordeste ali que tem a transmissão, né, da Copa do Nordeste. Da Copa do E, Nordeste. vamos falar em seguidinho sobre isso. Bom, lembrando sempre que se você está em casa, ou mesmo se você está nos acompanhando na rua e quer fazer, tem o sistema, né, tanto de teleentrega quanto de takeaway do restaurante Churrascaria Santo Antônio, a churrascaria mais antiga do Brasil, 85 anos. Viu, Danilo? Mesmo antes dos nossos amigos churrasqueiros de Nova Brécia ir lá, né, ali na entrada de São Paulo, ali está lá a primeira churrascaria de rodízio, né, que, né, para nós espeto corrido, né, lá passou a ser rodízio, né, o Santo Antônio já existia como churrascaria e também como restaurante, né, são 85 anos de tradição do Santo Antônio. Então, nesse momento, tem que ser pela teleentrega ou sistema takeaway, você encomenda e vai lá buscar. Tá? Telefone 32 22 31 30. 32 22 31 30. E acesse o Facebook do Santo Antônio, que você vai ver que tem uma promoção aí muito legal de 3 chefes de cozinha, um deles, claro, Jorge Aita, lá do Santo Antônio, para esse final de semana, para o Dia dos Pais. Restaurante Santo Antônio, tradição e qualidade na porta da sua casa. Vamos às mensagens do Banrisul e da Claro, a gente volta em seguida para o segmento final de hoje do Virando o Jogo. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixa o sol entrar. Deixa o sol entrar, o sol da Claro. Olha aqui, quero mandar um grande abraço para o Maurício Andrade, que é o marketing e comunicação da Federação Gaúcha de Futebol. Um grande abraço.
Alberto Pilar Grossi, grande piloto de helicóptero, muito voamos, né, por esses ares do Rio Grande do Sul aí, né, a época que eu tinha uma atuação como assessor de comunicação também do governo do estado, nos eventos. Olha, eu conheço boa parte do nosso estado aqui através de helicóptero e vale realmente a pena porque é uma viagem muito legal. Grande abraço para o Alberto Pilar Grossi, que está na nossa audiência aí também. Lembrando sempre que no CT Ciclo 21, você também está no esquema aí de treinamento virtual, né? Não tem outro jeito por enquanto. Vamos ver se bem que a reunião ontem também do prefeito com as entidades, olha, foi uma coisa que eu confesso que eu ouvi o áudio e não entendi nada. Danilo, não sei se tu conseguiu, se vocês, Thiago e Diogo, se ouviram, conseguiram entender. Porque é um tal de abre durante 15 dias, fecha durante 7 dias, quais são os setores que vão abrir, quais são os setores que vão fechar. Olha, o negócio ficou mais complicado do que já era complicado. Então, nesse período, CT Ciclo 21 do professor Leandro Brandão, também treinamento virtual. Você manda um WhatsApp lá, né, para o WhatsApp do CT Ciclo 21, 99606-1956. 99606-1956, e aí faz o seu plano lá, ajusta com o professor Leandro Brandão. E depois, quando liberar as academias, aliás, houve uma manifestação a semana passada, né, um documento da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício, pedindo a imediata liberação das academias, com todos os cuidados de distanciamento, porque a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício está num levantamento feito, né, recebeu muitas informações e está colocando isso, de que está sendo de maneira extremamente prejudicial na pandemia a falta de exercício, a falta de regularidade nos exercícios. Então, está aí mais uma entidade pedindo a liberação das academias. Depois do Fla-Flu, Danilo, então o patrão Silvio Santos vai pegar gosto? Como é que é? Esse negócio da Copa do Nordeste já rolava antes? Sim, sim. Tomara, né? Tomara que ele abrace aí. Mas, brincadeira à parte, o SBT já vem num movimento na Copa do Nordeste, com os estados do Nordeste, né? Já tem uns 2 anos que está fazendo as transmissões da Copa do Nordeste. Eles fazem um pool das afiliadas, né? Pool, para quem não sabe, é uma reunião de transmissões, né, de várias emissoras de vários estados. Ceará, Pernambuco, Bahia. Isso, de onde tem os clubes mais populares, né? Sim. E tem transmissão para todos os estados do Nordeste, né? Foi o ano passado, já tinha sido números estratosféricos de audiência, da Copa do Nordeste, até porque clubes como o Sport Recife, Bahia, o Vitória, né, os de Fortaleza lá, o Ceará e o Fortaleza, tem uma torcida gigante, né? E o retorno de audiência e de anunciantes é muito grandioso. Então, o SBT já tem 2 anos que está trabalhando nesse movimento. Por falar em retorno de anunciantes e tudo, foi satisfatório o retorno no Fla-Flu da final do Campeonato Carioca? Foi dentro do que se esperava, em alguns aspectos até um pouco maior, assim. Em termos de audiência ou de faturamento? De audiência foi impressionante, né? Até mais do que se esperava mesmo. E de anunciantes foi dentro do que se imaginava e alguns estados tiveram um retorno até um pouco maior, assim. Aqui que nós somos muito bairristas, né? E para nós o Fla-Flu não chamava tanto atenção. Tá? Aqui teve uma resposta razoável? Teve. Vou te dizer assim, segundo os números do Ibope, né, que a gente analisa sempre, assim, foi 2-3 pontos acima do horário normal, da média normal que se tem no horário no SBT. E eu acho que teve uma coisa que influenciou muito, que era a saudade pelo futebol, né? Então, qualquer jogo que visse, se fosse, e ainda mais um jogo grande, com o Flamengo, campeão de Libertadores, né? Contra o Fluminense do Odair, que também estava aqui.
Então eu acho que também teve essa influência assim muito grande. E foi também uma experiência para o SBT super positiva, porque o SBT fazia muito tempo que não transmitia jogos, né? E não tinha esse contato. E isso foi legal, porque foi um espaço que o SBT teve maior em nível nacional, né, em relação ao futebol. É isso que a gente quer. A gente quer essa... Não vou usar a expressão democratização, porque está muito batido isso. Mas é que a gente tenha uma capilaridade maior em termos de redes transmitindo. Tá? O SBT é uma grande rede nacional, tem todas as condições para isso, assim como a Record, como tinha a Bandeirantes e, evidentemente, que tem a Globo. Né? Mas a gente também, localmente, quer fazer as coisas. Por exemplo, a gente tem aí, já fizemos o Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino pela RDC e agora nós vamos ter, assim que liberado, o Campeonato Gaúcho de Futebol 7, da principal liga de Futebol 7. Aqui a transmissão pela RDC TV. Então é isso que a gente quer, né? Esses bons exemplos aí. Quero agradecer Diogo Rossi. Amanhã um programa especial, não é? Pro Grenal. Gravado, mas com ex-jogadores de Grêmio Internacional, como fizemos no Grenal anterior, vamos fazer amanhã também um programa de espera. Gravado, mais um programa de espera. Tiago Rocha, obrigado. Valeu, Rogério. Sempre abrilhantando o programa aqui. Aliás, o Guilherme Passo te mandou um abraço aqui, dizendo que tu é o melhor atacante que tem, viu? Não, mas eu jogo no gol, né? Pois é, de certo no sentido de atacar. Eu não sei. Tem alguma piada interna aí, eu vou ter que me acertar. Depois eu acerto contigo, tá, Guilherme? Conversamos. Danilo Teixeira, gerente de jornalismo do SBT Rio Grande do Sul, muito obrigado pela tua participação conosco aqui, né, e por todas as informações que tu me trouxe daquela vez que eu pude divulgar aqui também da transmissão do Fla-Flu. Legal. Muito Forte obrigado. Abraço, sucesso. Muito obrigado, Rogério, obrigado aos amigos. Um abraço. Fico à disposição. Muito obrigado. O convite para você continuar conosco, o Cadu Oliveira já está aí com o seu time para o 2 Toques. E nós voltamos nesse programa especial de espera do Grenal amanhã, 8h15 da noite, com Virando o Jogo. Tchau, obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. E claro, deixe o sol entrar. Claro.